Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula aí sobre meiose. Então, nossa sequência aí, segunda videoaula sobre meiose. E nessa videoaula aqui nós vamos detalhar o que acontece aí nas várias fases, né, em que a meiose é subdividida. Eu aconselho vocês duas videoaulas essenciais que vocês precisam saber muito bem para poder entender essa videoaula de hoje. Uma delas é a videoaula anterior, que fala aí de forma geral da meiose. Então, se você ainda não assistiu a primeira videoaula da meiose, assista antes dessa, para poder entender esses detalhes que tem nessa videoaula de hoje. E outra coisa, outra aula muito importante, são as fases da mitose. Então, quem não assistiu ou quem ainda tem alguma dúvida em relação às fases da mitose, volte lá nas fases da mitose, veja bem, porque muita coisa que eu vou falar agora tem muito a ver com aquela aula sobre as fases da mitose, tá? O que nós vamos ver hoje aqui, então, são as fases da meiose, e eu vou dar ênfase aos fenômenos que acontecem com o material genético, com os cromossomos da célula. Todos os outros processos, eles são muito parecidos ou equivalentes ao que aconteceu lá na mitose. Então, quando tem duplicação de centríolo, formação de fuso mitótico, né, tudo aquilo que acontecia na mitose vai acontecer igual aqui. Então, por isso eu peço e digo para vocês revisarem um pouco as fases da mitose antes de entrar nos detalhes que acontecem aqui, tá bom? Eu vou dar uma passada bem rápida, bem geral aqui nas fases. Eu aconselho que vocês anotem ou tirem um print de cada uma dessas folhas que eu vou estar passando e aí eu vou mostrar na sequência uns esquemas para explicar cada coisa que está aqui, tá? A meiose 1, que é a meiose reducional, é subdividida em 4 fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Vou destacar aqui na prófase 1 a questão da condensação do material genético, né? Pareamento de homólogos, tá? Então, os cromossomos homólogos vão parear e vai ocorrer um processo muito importante, característico da meiose, que é chamado de crossing over ou permutação. Tudo isso acontecendo na prófase 1, certo? Daí entramos aí na metáfase 1, que nós temos os cromossomos homólogos pareados na região mediana da célula, tá? Então isso acontece na metáfase 1. Anáfase 1, nós temos a separação dos homólogos, certo? Então aqui a separação dos cromossomos homólogos. E a telófase 1, em que você tem a descondensação cromossômica e a divisão do citoplasma com a formação de duas células, que são duas células N, duas células haploides. Finalizamos aí a meiose 1. Aí a meiose 2 aqui, tá? Que é a fase equacional da meiose. Na prófase 2 é uma fase bem mais rápida que a prófase 1. Acontece novamente a condensação do material genético. A metáfase 2, vocês têm os cromossomos localizados novamente na região mediana da célula, né? Cada cromossomo lá na região mediana da célula. Na anáfase 2, a separação das cromátides, né? E na telófase 2, por fim aqui, temos a descondensação do material genético e a divisão do citoplasma, formando aí 4 células no final do processo, 4 células haploides, certo? Então, na sequência aqui, eu vou estar mostrando para vocês um esquema que eu detalhe um pouquinho cada uma dessas coisas que eu falei aqui. Venham comigo, gente. Bom, pessoal, então, nesse esquema, nós temos as 4 etapas da meiose 1. Lembrando que a meiose 1, então, é um processo reducional, tá? Nesse esquema que está aqui, então, nós temos primeiramente a prófase 1, que está mostrada aqui. Vocês estão vendo que dentro da célula existem 3 pares de cromossomos, tá? Diferente do que eu costumo representar para vocês, aqui os pares estão representados, cada par é um azul com um vermelho. Então aqui, isso aqui é um par de homólogos, isto aqui é outro par de homólogos, isso aqui é outro par de homólogos. Então nesse exemplo que está aqui, nós temos uma célula 2N igual a 3, tá bom? E na prófase 1, primeiro eu quero que vocês
imaginem que aqui acontecem fenômenos, tirando o que acontece com o material genético, os fenômenos que acontecem no citoplasma são iguais aos fenômenos que nós vimos lá na mitose. Então, nós temos aqui os pares de centríolos que já tinham sido duplicados antes na intérfase, eles estão migrando para os polos das células. Em torno dos centríolos tem as fibras do áster e entre os centríolos vão se organizando as fibras do fuso, né? Então isso é igualzinho o que nós vimos lá na mitose. Agora, no que diz respeito ao material genético, o que está acontecendo aqui? O material genético começa a sofrer condensação e aí acontecem duas coisas muito importantes. Vocês estão vendo que os cromossomos aqui estão aos pares, ou seja, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Cada homólogo fica do ladinho pareado com o seu, como está sendo mostrado aqui. Como consequência disso, pode acontecer algo muito importante, que é um processo em que esses homólogos acabam sofrendo e trocando pedaços, né? Não sofrendo, mas trocando pedaços entre si. Fenômeno conhecido como crossing over, tá? Vou mostrar na sequência para vocês uma figura para vocês poderem entender um pouquinho melhor o crossing over. Vejam comigo aí. Bom, gente, aqui só para vocês poderem entender esse fenômeno conhecido como crossing over ou permutação. Aqui nós temos a representação de um par de cromossomos. Apesar de estar representados aqui de cores diferentes, isso aqui está representando um par de homólogos entre si. E aí, como eu falei a vocês, na prófase 1, vai ter um momento em que os homólogos eles se pareiam, eles formam pares, né? E cada um fica do ladinho do seu parzinho. Como consequência desse pareamento, pode ser que as cromátides desses cromossomos se entrelacem e na hora que esses pares se separam, eles podem trocar pedaços de suas cromátides, como vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando, né? Então, essa troca de pedaços aqui entre um par de cromossomos homólogos, isso é caracterizado como sendo crossing over. Você pode estar se perguntando, isso é bom ou isso é ruim, tá? Qual que é a consequência disso? Nesse momento, posso dizer para vocês que isso é uma coisa muito boa para a célula e uma das grandes vantagens da ocorrência do crossing over é o aumento da variabilidade genética entre os indivíduos. Então, nesse momento, memorizem esse benefício do crossing over, aumento da variabilidade genética. Nós teremos uma outra videoaula para eu falar exclusivamente desse processo e dessa questão do aumento da variabilidade, tá bom? Bom, gente, retomando aqui, né, depois que terminou a prófase 1, e assim como na mitose, a prófase 1, o final dela se caracteriza pela fragmentação da carioteca. Aqui é a mesma coisa. E aí, depois que terminou a prófase 1, entramos na metáfase 1. Assim como nós vimos na mitose, os cromossomos estão em grau máximo de condensação, né? E os cromossomos homólogos ficam pareados na região mediana ou equatorial da célula, cada um deles ligados aqui a fibras do fuso. Então isso é uma figura bem característica de metáfase 1 da meiose. Cromossomos homólogos pareados na região mediana da célula, tá? Então com isso aqui nós terminamos e caracterizamos bem a metáfase 1. Na sequência vai ocorrer a anáfase 1. E quais seriam os processos bem característicos da anáfase 1? A anáfase 1, você tem aqui o encolhimento das fibras do fuso, e o encolhimento das fibras do fuso determina a separação dos cromossomos homólogos. Vejam a diferença importante em relação ao que tínhamos visto na mitose. Então, anáfase 1, ocorre separação dos homólogos pelo encurtamento das fibras do fuso. Esse cromossomo se separou do seu homólogo aqui, porque esse está sendo puxado para cima, esse está sendo puxado para baixo. Aqui é a mesma coisa. Este e este são um par de homólogos que foram separados. Esse cromossomo está sendo puxado aqui para cima, esse para baixo, e a mesma coisa com este outro cromossomo, certo?
Bom, gente, por fim aqui, a telófase 1, final da meiose 1 terminando, né? Então, na telófase 1, você vai ter aqui o material genético se descondensando. Então, começa a ocorrer a descondensação do material genético. E aqui vocês observem, nessa região que eu estou passando aqui a seta, está ocorrendo a citocinese ou divisão do citoplasma. E como consequência dessa citocinese, ao final da meiose 1, ocorre a formação de uma célula aqui e outra aqui. Duas células com 3 cromossomos cada, como nesse exemplo que está sendo mostrado. A célula inicial tinha 6, era 2N. A célula, ao final da meiose 1, elas serão as duas aqui N, no caso aqui N igual a 3. E com isso, finalizamos aqui a meiose 1, resultando em 2 células haploides, certo? Bom, gente, aí entramos na meiose 2, lembrando que a meiose 2 é uma divisão equacional, né? Aqui nós temos, na prófase 2, vocês já podem ver aqui as 2 células que se originaram da primeira divisão da meiose, né? Um detalhe aqui para vocês observarem são as pontinhas coloridas aqui nos cromossomos, que são consequências, são evidências aqui da ocorrência do fenômeno do crossing over na primeira fase da meiose, tá? E aí, a prófase 2, comparada aí com a prófase 1, ela é uma fase muito mais rápida. A prófase 1 é uma fase muito mais lenta, demorada, especialmente pelo fato de ocorrer o crossing over lá, né? Aqui não, aqui é uma fase bem mais rápida. Você tem aqui os centríolos, né, migrando para os polos da célula, formação das fibras do áster aqui em volta, formação, organização das fibras do fuso, você vê nas 2 células isso acontecendo, né? E, assim como na prófase 1, aqui vai ocorrer condensação do material genético, certo? Quando que termina a prófase 2? Assim como qualquer outra prófase. O fim da prófase caracteriza-se quando a carioteca se fragmenta, tá bom? E aí o que vai acontecer? Já entrando na metáfase 2, assim como nas outras metáfases, na metáfase nós temos sempre o material genético em grau máximo de condensação. Só que agora não vai formar pares de homólogos aqui na região mediana. Cada cromossomo se prende às fibras do fuso na região mediana da célula aqui, tá? Então, cada cromossomo preso à região mediana da célula. Grau máximo de condensação, estamos em metáfase 2, certo? Aí, entramos em anáfase 2, e pense que a anáfase 2 é um processo muito parecido com a mitose, ou seja, nós teremos este cromossomo aqui, nesse caso aqui ele se quebra na região do centrômero, e cada cromátide, uma cromátide é puxada para cá, outra cromátide é puxada para cá pelo encolhimento das fibras do fuso. Assim como esse cromossomo quebrou na região do centrômero, uma cromátide puxada para cá, outra cromátide puxada para cá e assim por diante. Então você tem a quebra dos centrômeros, separação das cromátides devido ao encolhimento das fibras do fuso, como estamos vendo aqui. Gente, por fim, a telófase 2, o que vai acontecer? Cada uma dessas, esta célula e esta célula, vai se dividir em 2, né? Então você vai ter a citocinese, divisão do citoplasma aqui, divisão do citoplasma aqui. Material genético se descondensa, reconstitui nucleolo e carioteca em cada uma dessas células. De tal forma que no final do processo, formaram-se aqui 4 células daquela célula que começou o processo única. Aquela célula inicial 2N igual a 6 formou 4 células aqui, N igual a 3 cada uma delas. Ok? Então espero que com isso vocês tenham entendido bem todas as fases aqui da meiose. Deem uma boa estudada. Atenção especial à prófase 1, onde aconteceu o fenômeno do crossing over, do pareamento dos cromossomos homólogos e do crossing over, tá bom? E a nossa próxima videoaula nós vamos ver aí mais detalhes sobre meiose. Qualquer dúvida, me procurem, gente. Um abraço, até mais.